Vamos lá. Então, assim, agora vem os apetrechos que o paciente pode usar e que pode atrapalhar na ressonância. Vamos falar um pouquinho de tatuagem. Tatuagem tem que ser menos de 3 meses, em função de que a pigmentação da tinta ela tem um pigmento metálico e ela tem que ser absorvido pelo corpo e leva 3 meses. Senão, ela vai aquecer o local e fazer tipo uma queimadura. Vai queimar a tatu. Com relação à maquiagem, no tempo da década de 90, 2000, existiam umas sombras que elas tinham um pigmento metálico, né? Então, essas tinha que tirar porque queimava a pálpebra da paciente. Isso tudo foi testado, tá, pessoal? Se eu não estou dizendo porque aconteceu na paciente. Não, foi testado, a gente dava lencinhos umedecidos para tirarem a maquiagem, caso iam lá, porque já era uma coisa programada, testada, que sabia que ia causar interferência. Com relação a moedas, a gente sabe que é gravíssimo se deixar o paciente com a calça, com feixe e moedas no bolso, essas moedas elas vão ser projetadas para cima, elas vão tudo para o campo. Então, pode pegar um olho, pode pegar o nariz, pode pegar o rosto do paciente e pode machucar. O que estraga na ressonância se ele levar lá para dentro? Relógio de ponteiro. Os digitais não, mas os de ponteiro sim. Cartão de crédito, cartão de banco, aquele chip, ele é magnético, ele é impresso nele por leitura magnética. Se ele entrar no campo, ele vai zerar o cartão, que é como se colocasse em cima daqueles ímãs de farmácia. Vocês zeram o cartão da pessoa, né? E o celular, ele tem um gasto de tentar pegar sinal e não receber, sem falar que, dependendo do tipo de celular, ele pode vir a estragar. Joias também não se entra. A única joia que não é atraída pelo campo magnético é o ouro, né? O ouro não é atraído pelo campo magnético, por causa da sua massa e pelo seu número atômico. Então, assim, não vamos testar joia, né? Prata puxa, o resto tudo puxa. Então, só tem o ouro. Eu falei tudo? Falei. Então, todos os locais de ressonância, vocês vão ver que tem essa placa na porta para entrar no setor. Detalhe: quanto maior o campo, mais longe vai ficar essa porta da ressonância. Se lembram por quê? Porque a gente está sendo submetido a um campo. Lá a gaiola de Faraday, ela só bloqueia sinal de rádio, só as ondas frequência, não blinda o campo. O campo, até o técnico que está ali sentado, ele está submetido a um campo. Quem vai trabalhar cuidados extra que o profissional tem que ter? Tem uma senhora que limpa toda vez a ressonância. Quando ela entrou, foi feito um histórico com ela não tem marca-passo, ela não tem cirurgia, coisa e tal. Ela faltou, na correria, mandar alguém sem perguntar. Não. Primeiro, vocês vão perguntar para ela se ela não tem cirurgia, como é que ela vai limpar a ressonância? Tem que ser uma pessoa treinada para limpar a ressonância. Por quê? Se ela me entrar com um carrinho de ferro, esse carrinho vai parar lá dentro da ressonância. Então, não é assim para botar uma pessoa para limpar a ressonância. Tem que ser uma pessoa orientada para isso. Senão, vai dar os acidentes que começou a acontecer logo no início que se teve a ressonância. As pessoas não se atinavam a isso e começou a acontecer coisas como oxigênio dentro do aparelho, porque passavam com um carrinho, queriam botar oxigênio, queriam botar o tubo de oxigênio dentro da ressonância. Não pode, não tem como. Tá?
Então, todos esses cuidados. Cadeira de roda. Não pode. A gente vai com a maca da mesa da ressonância lá fora, deita o paciente, vê se ele pode entrar e traz. Então, coloquem aí que cadeira de roda, nem pensar. Paciente precisa de um acompanhante. E agora? Vou fazer as mesmas perguntas para o acompanhante. Ele não entra assim, sala dentro, porque quem vai ser submetido ao campo é o paciente e ele não tem nada a ver. Ele vai estar lá dentro e vai sofrer as mesmas interferências. E isso é perigoso, porque se ele tiver marca-passo, se tiver clipe de aneurisma, ele vai para o espaço. Né? Vai dar problema. Então, temos que fazer as mesmas perguntas e ele vai ter que deixar a bolsa, o celular, a chave do carro, tudo no vestiário do paciente. Olha aí, gente. Olha aí o que acontece porque queriam levar uma cadeira com acompanhante. Um tubo de oxigênio que tinha anestesia. Então, ó, nem pensar. E detalhe, a ressonância magnética atual, ela é refrigerada por hélio. E é uma quantidade exorbitante que vai dentro do aparelho para resfriar, ela produz calor a ressonância. Então, o que que ocorre? Aquele botão não se mexe. Porque se ele vai reduzir o campo? Vai. Só tem um detalhe. A fortuna que vão gastar é grande. Então, vocês vão ver que o botão de stop da ressonância ou o botão squash, ele é para eliminar o hélio e o campo parar. Ele vem hoje lacrado com uma placa de acrílico em cima e mais um... Puxa, agora vai me faltar o nome daquilo. Mais um selo trancando ele para ninguém mexer. Aquisições de sequência. Eu vou ter T1 e eu vou ter T2. Tá? E densidade de prótons, mas nós vamos ficar só com T1 e T2. Então, e os fatores técnicos de submissão? Cuidado aí. Na radiologia, eu tenho fatores técnicos de exposição. Como é que se chama os fatores que eu aplico no paciente na ressonância? Fatores técnicos de submissão. Ele vai ser submetido a um campo, ele vai ser submetido a uma radiofrequência. Então, a gente vai ter, em vez de KV e MAS, nós vamos ter um TR, tempo de repetição da frequência, nós vamos ter um TE, tempo de eco, que é o retorno da resposta. E aqui eu mostro o exemplo de, num campo de 1 Tesla, a frequência de precessão do hidrogênio, que é 42,58. Tá? Isso é o que vai ser emitido, desculpa, é o que vai ser emitido lá de frequência para o paciente, tá bom? A gente usa também espessura de gap. Em vez de incremento de mesa, a gente usa espessura de corte, e em vez de incremento de mesa, a gente usa espaçamento entre os cortes, que é chamado de gap. Então, 0,5 entre cada um, 0 ou 1 entre cada corte, e possui o NEX e o NSA, número de excitação ou número de sinais analisados.
nomenclatura das intensidades de sinais. A gente tem ausência de sinal, que é quando fica totalmente preto. Aqui vocês estão vendo a cortical óssea. Isso aqui é gordura. É a nossa gordurinha do couro cabeludo, ó. Isso aqui que está brilhando é a fofoqueira da coluna, da gordura. A gordura é a primeira a sair falando, a emitir sinal. Aqui onde vocês estão vendo esses risquinhos preto é a cortical do osso. E dentro dele vocês têm a medula do osso. Por isso que fica um risco preto, um cinza e um risco preto. Aqui vocês têm uma hidrocefalia, então ele mostra um baixo sinal. Aqui na região do parênquima cerebral, uma escala de cinza, isosinal. E aqui na região do olho, onde tem gordura, tem estruturas, vai ter esse brilho de intensidade aqui de sinal. Imagem T1 é adquirida logo que ela começa a fazer o decaimento longitudinal. 63% disso é T1. É o tempo que ele leva para voltar. No momento que ele tem 63% de caída, ele entra, então, numa magnetização transversal, que é os 37%. 37% eu tenho de magnetização transversal. Somando os dois dá 100, né? Então, vocês entendem que, mesmo que eu dê um fator técnico de submissão para um T1, ele vai ter um T2, mas esse T2 ele não é visível de imagem. Ele é uma coleção de ruídos sem sentido. E já quando eu dou um fator de submissão para T2, eu até vou ter um T1, mas ele não vai me dar um sinal bom. E aí vocês vão ver as escalas que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, numa ressonância de 1 Tesla, eu vou trabalhar em torno de 20 de eco, com um valor mais ou menos aproximado de 60 de TR, tempo de repetição da frequência. Aquele valor, 43, vai 43 vezes. Para um T2, eu já preciso ter um tempo de espera muito longo. Então, vai ser lá em torno de 90, 100, e já o tempo de repetição de frequência vai ser lá em torno de 1.300, 2.000. Mas calma que isso agora assusta. Mas vai melhorar. Vamos com calma. Para mim adquirir uma sequência, eu tenho que adquirir ela através de um pulso. Ou seja, o que eu vou usar para impulsionar além da frequência? Eu vou dar energia e vou impulsionar ela para fazer algo diferente. Então, a gente tem aqui, as sequências são adquiridas através de um pulso. E aí vem spin eco, gradiente eco, inversão e as imagens ultra rápidas. Hoje nós temos imagens mega rápidas. Mas a spin eco, ela é uma sequência ouro na ressonância magnética, porque o T1 me dá anatomia e o T2 me dá patologia. O T1 me dá anatomia e o T2 me dá patologia. Qual é a sequência ouro da ressonância? Spin eco. O que ela faz? T1 me dá anatomia e o T2 me demonstra as patologias. A gradiente eco é usada até hoje, tá? Sendo as coerentes e incoerentes. As incoerentes são aquelas que a gente usa
para fazer, por exemplo, uma ressonância de carótida sem meio de contraste. Ela entra na frequência, ela tem um valor lá que está protocolado, MTC, por exemplo, e ela vai ler só o sinal do sangue, do fluxo sanguíneo. Ela vai pelo movimento da corrente. E aí a gente consegue fazer angiografia sem o meio de contraste. A gente usa o próprio sinal do vaso para poder nos dar a imagem de angiografia. Mas caso tenha alguma má formação, vai se precisar fazer uma anjo com contraste. Aí vai se usar uma outra sequência. Voltando ainda para a espinheco. A espinheco ela foi descoberta porque ela trabalha em colocar o átomo num alinhamento de 90 graus e já coloca para 180 e espera a sua leitura. Só tem um detalhe, uma sequência em espinheco, para T2, ela é demorada, porque eu tenho que esperar muito tempo para ler, mandar muito tempo de repetição. E aí surgiu as feste-espinheco. A feste-espinheco, ela consiste em não deixar a estrutura relaxar, o spin do átomo relaxar, e eu dou um ângulo de 180 e espero, 180 e espero. Ela é lida aqui, ó. Eu fico brincando com a volta e ida dela. E ela vai ter um limite de números de vezes que eu vou poder aplicar esse processo, que são 3 trens de 180, que é como é chamado esse... Tem alguém tentando entrar que não consegue. Já as sequências de inversão, elas foram criadas com objetivo. Eu preciso ver as patologias do parênquima cerebral, mas acontece que o T2, todo o líquor fica visível. Então, eles inventaram o FLAIR. O FLAIR é uma sequência de inversão feita em T2, FLAIR em T2, para suprimir o sinal do líquor do cérebro. A mesma coisa ocorreu com o músculo esquelético. Precisava suprimir o sinal da articulação do líquido sinovial para poder ver patologias adjacentes. Então, se criou o SPIR e o STIR. O SPIR só a Philips tem. O resto tudo é STIR mesmo. São programa deles. Não vou nem entrar, só para você saber. Estão falando aqui, SPIN é a sequência ouro, o FLAIR é mais específico para encéfalo, STIR é específica para músculo esquelético, suprime o sinalzinho da gordura lá do líquor. E aí nós vamos falar do meio de contraste já no próximo vídeo. Já entramos de novo.